Grandioso Deus, eu sou tão pequeno, carrega-me em tuas mãos, Senhor. Não te esqueças de mim, Senhor. Não te esqueças de mim, Senhor. Tuas promessas, Senhor, têm sido o meu alento e minha consolação, e minha consolação. Faz-me, Senhor, faz-me, Senhor, faz-me, Senhor, faz-me, Senhor, a recuperar a esperança e a alegria. Oh, grandioso Deus, eu sou tão pequeno, carrega-me em tuas mãos, Senhor. Oh, grandioso Deus, eu sou tão pequeno, carrega-me em tuas mãos, Senhor. Não te esqueças de mim, Senhor. Não te esqueças de mim, Senhor. Tuas promessas, Senhor, têm sido o meu alento e minha consolação, e minha consolação. Faz-me, Senhor, faz-me, Senhor, faz-me, Senhor, faz-me, Senhor, a recuperar a esperança e a alegria. Cuida, Senhor, a sorte do teu povo. Honra, Senhor, os teus fiéis. Cuida, Senhor, a sorte do teu povo. Honra, Senhor, os teus fiéis. Deus resiste aos soberbos, mas prefere os humildes. Portanto, sejam submissos a Deus e resistam ao diabo, que ele fugirá de vocês. Achegai-vos a Deus, ele virá ao vosso encontro. Deus resiste aos soberbos, mas prefere os humildes. Portanto, sejam submissos a Deus e resistam ao diabo. Começa agora o programa Metamorfose Espiritual. Bom dia a todos os nossos ouvintes do YouTube e do aplicativo Pão de Judá.
Bom dia a todos nesta manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos os ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma edição aí do programa Metamorfose começando. Você que nos acompanha pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Já deixa o teu comentário, né, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Também, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, já aproveita e já se inscreve, manda esse link para todos os teus amigos, né, todos aqueles que tu tem no teu WhatsApp. E um bom dia para o pessoal do aplicativo Pão de Judá também. Bom dia, Nilza. Bom dia, Duda. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos vocês que já estão aí cedinho conectados conosco. Obrigado pela participação. Fique conosco nesse dia de hoje, né? Que nós vamos contar com a participação do ministro da palavra, onde vai ser trazido o assunto Igreja Gloriosa aparecerá, que é um assunto assim que gera às vezes muita dúvida, né, em nós. E então convido você aí a botar aí tuas dúvidas, fazer perguntas, né, participar aí conosco, porque é um assunto assim que está muitos anos a gente tem ouvido, né, Duda? Sim. E está cada vez mais evidente que esse dia vai chegar, né, da Igreja Gloriosa, que a gente vai fazer parte disso, né, e como que nós vamos chegar à glorificação, né? Muitas vezes a gente escuta, né? Escutamos aí nas mensagens de edificação, escutamos pelas outras pessoas falarem sobre, mas a gente não entende muitas vezes o que significa, o que vai ser, como vai acontecer. Então hoje a gente tem esse encargo aí de falar sobre isso, como isso vai fluir através das nossas vidas, como que a gente pode ser útil para Deus, como é que a gente pode deixar isso sair, se manifestar. Então fica ligado, né? Se você tiver também alguma colocação, pode ir deixando nos comentários, que durante a programação a gente vai trazendo, né, para todos. Até a Esther Alves colocou aqui que esse tema é maravilhoso, nos dá esperança. É verdade, né? É o encargo aí que a gente tem de falar sobre isso. Mas antes da gente entrar nos comentários, nos blocos comerciais, vamos falar sobre a nossa agenda, né? Nesse final de semana a gente tem encontro lá em Florianópolis com o tema Desenterrando os Talentos. Sexta-feira, dia 20, às 8 horas, e no sábado, dia 21, às 2h30, no Hotel Intercity, lá em Florianópolis. Todas as informações estão no aplicativo Pão de Judá. Você pode acompanhar também pelo YouTube da Rádio e TV Menorá. Não fica de fora, né, dessa programação com esse tema muito importante. Temos a dica do mês também, Santuário de Deus Sois Vós, disponível, né, na editora Vento Sul, também na TV Menorá por assinatura. Essa dica do mês aí maravilhosa. Ainda temos bastante tempo, né, pra gente ouvir sobre essa dica. Se você ainda não ouviu, já corre lá para poder dar tempo, né, de você meditar em todos esses temas, né, Nilza? É verdade, ó. Santuário de Deus sois vós. Então, como é que está esse santuário, né, ali dentro dessa... São mensagens em áudio, né, dentro da TV por assinatura, onde tu pode estar ouvindo ali, entendendo um pouco melhor sobre esse assunto, né, que também é muito evidente aí em nossas vidas, né, mas que às vezes a gente precisa estar revendo para a gente estar botando aí em dia os pontos que o Senhor quer que a gente ajuste dentro de cada um, né. Isso aí, então a gente vai entrar nos blocos comerciais agora e já a gente volta com a participação do ministro da palavra para falar aí sobre o tema da Igreja Gloriosa. Não saia daí que a gente já volta. A vida é feita de momentos que vão ficar na lembrança e guardados no coração. A Estrela Tour vai te ajudar a organizar os melhores dias de sua vida. Viagem de férias, em família, viagem romântica ou cheia de aventuras. Temos uma equipe ágil para planejar sua viagem de negócios. Consulte nossos pacotes aéreos, terrestres ou cruzeiros. estrelatour.com.br. Porque a vida é feita de momentos. Na fazenda, os bichinhos, os amigos, e agora tem você. O galo vai cantar, a sineta vai tocar e o leite da vaquinha eu vou tirar. Um café bem gostosinho, cavalgada, pedalinho, quadriciclo, pescaria, pula, pula. Vem ser feliz na invernadinha, onde a tua alegria é a minha. Vem ser feliz na invernadinha.
família, o bezerro e a galinha. É tão linda a natureza, tem trator e tirolesa, muita trilha, churrasco, fogo de chão. Tem carrinho pra descer e conforto pra valer, um lugar que te acolhe como irmão. Vem ser feliz na invernadinha, onde a tua alegria é a minha. Vem ser feliz na invernadinha, com a família, o bezerro e a galinha. Um sonho, um projeto e mãos à obra! Para o sucesso e valorização do seu empreendimento é imprescindível acabamentos de qualidade. Nós, da Artus Representações, trabalhamos com o que há de melhor em porcelanatos, revestimentos, louças, metais, chuveiros, torneiras, pisos e móveis de design. Agende uma visita. 21997506135. Atendemos construtoras em todo o estado do Rio de Janeiro para projetos comerciais e residenciais. Artus Representações, fazendo parte do seu projeto. Calma, gente, ela está chegando. Doutora Bruna Martins, médica veterinária. Atendimento a domicílio para animais de pequeno e grande porte em São Cepé e região. Consultas, vacinas, cirurgias e responsável técnico pela sua empresa. Agende seu horário 559-9996-5607. Cuide do seu melhor amigo com o carinho que ele merece. Doutora Bruna Martins. Quer melhorar sua qualidade de vida dormindo? Conheça os colchões magnéticos da Sono Essencial. Ativa a circulação sanguínea, tem efeito anti-inflamatório e é relaxante. Colchões feitos para o seu peso. Rua Alfredo Pereira de Medeiros, número 200, Budac, em Rio do Sul. Fone 479-8811-9046 ou 47-3522-2172. Sono Essencial, porque essencial é dormir bem. Conheça Microderme. Elimina de 70% a 100% das estrias. Microderme. O que antes você não conseguia disfarçar, agora você pode eliminar. Em Campinas, São Paulo e região. Não é mentira nem ilusão. Toda estria tem solução. Kátia Tavares, Microderme na mão. Fone 19-98210-0096. Triuno Manutenção, Conservação e Jardinagem. Trabalhamos com roçada em terrenos planos e taludes, poda e corte de árvores, capina mecanizada e manutenção de canteiros, revitalização ornamental em praças, parques e áreas de lazer. Temos uma equipe treinada especializada para trabalhos em altura, conforme NR35 e demais normas de trabalho. Atendimento em Brusque, Santa Catarina e região. Fone 47-99741-3266. Triuno, zelar e cuidar do seu patrimônio é a nossa alegria. Senhor Jesus, fortifica-nos, ó Deus, fortifica-nos, ó Pai, fortifica-nos em Ti, ó Senhor. Pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Jesus. Pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Jesus. Apresentar-te a Deus aprovado como obreiro fiel a Jesus. Procura Isso aí, estamos de volta aqui com o programa Metamorfose e nós já vamos iniciar o quadro hoje com a participação especial do ministro da Palavra, Sérgio Alves, e ele já está aqui na nossa sala virtual, já vou dar um bom dia aqui para ele. Bom dia, Sérgio, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia a todos aí, o programa Metamorfose, o estúdio, a audiência do programa, que Deus hoje nos ajude bastante aí, derramando seu espírito em tudo que vamos ouvir aqui hoje. Que o Senhor possa fluir aí através de nós. Amém. Bom dia, Kleber. Hoje o Kleber está aqui com a gente também ao vivo. Bom dia a todos os que estão conectados, né, no programa Metamorfose Espiritual.
como o irmão te falou aí, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que nós possa trazer aquilo que o Senhor preparou através das nossas bocas para edificar a vida de todos que estão nos assistindo, que vão também estar depois conectados nesse programa aí através do YouTube, da Rádio TV Menorá. Amém? Isso aí, então hoje a gente tem um tema, a Igreja Gloriosa aparecerá, e a gente tem esse encargo aí de falar sobre esse tema, não sei se tu quer puxar. Amém? É um tema bastante esperado, eu acho que pela comunidade em geral, né, irmão? Que todos nós almejamos a Igreja Gloriosa, mas a gente vê que há uma necessidade de nós estarmos nos rendendo ao que o Espírito tem falado, para que possamos crescer. E no livro de Atos dos Apóstolos ali tem umas passagens que eu quero trazer para a gente estar comentando aí, irmão. Onde o Senhor fala sobre as manifestações da Igreja Gloriosa. Eu creio que é da Igreja Gloriosa, naqueles versículos ali, que por exemplo, no Atos 2:41, né, o Senhor diz assim: então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Será que esse povo lá era diferente de nós hoje, irmão? Ou eles estavam passando por as mesmas situações, pelas mesmas dores e aflições, só que aquele discurso, aquela palavra ali enchia os corações e eles se rendiam ao falar do Espírito? Eu penso que naquela época o povo era mais necessitado do que hoje. Hoje nós temos assim uma tecnologia maior, um amparo, um socorro maior, natural. Mas eu sempre quero dizer assim que tudo é proporcional à época em que o mundo está passando. O nosso Senhor, ele se manifesta na medida de cada geração precisa, de tratar cada geração conforme a situação que eles estão vivendo, né? Aqui a questão de 30 anos atrás, 35 anos atrás, aqui 30 anos atrás, Cachoeira passou pelo mesmo modelo da igreja primitiva a nível de sinais e maravilhas, que isso não representa ainda uma igreja gloriosa, mas um movimento miraculoso do Espírito. Nós não podemos considerar que um movimento isolado de salvação e de milagres configure uma igreja gloriosa. Não, é um despertamento espiritual que o Espírito está fazendo para trazer almas para o crescimento de vida. A igreja gloriosa, ela vai aparecer de forma diferente desse movimento. Veja que na igreja primitiva havia homens destacados que tinham uma fé tão intensa que eles eram capazes de morrer por Cristo, rindo. Né? Então, mas aqueles homens não tinham a profundidade ainda espiritual que Deus desejava. Mas eles tinham uma fé. Uma pureza. Eles não tinham conhecimento, eles tinham uma fé. Né? Então, veja bem que o conhecimento às vezes não resolve o assunto. O que resolve é a fé. Uma pessoa pode ser glorificada pela sua intensa fé. Né? Foi o caso de Estevão, por exemplo, que era um evangelista, um diácono da igreja lá, e de repente o homem que não acessou a verdade profunda de Cristo, mas ele tinha uma fé que o colocava tranquilamente na glória, porque ele renunciou à sua vida. Hoje, o nosso problema é o amor próprio, que é muito elevado. Nós não renunciamos à nossa vida. Né? Então, esse é a diferença. E veja que ele disse que ele viu o céu aberto antes de morrer. Quer dizer, ele estava na glória já. Mas não foi muitas pessoas que tiveram essa tal condição na época
porque eles eram testemunhas oculares dos milagres, entende? Então, o que despertou eles para negar a vida da alma? Só os milagres. E eles entregavam os corações para o Espírito. É isso que precisa. Então, uma alma para ser glorificada precisa só se render a Deus, pela fé. Deixar de se amar para amar o Senhor e a obra. Também. A gente vê que essas manifestações que o Espírito fazia no passado lá, hoje eu vejo que o Espírito quer se manifestar, mas a gente ainda tem muitas dificuldades em aceitar as coisas. Parece que existe muita opressão, ao contrário do falar divino. Então, a pessoa ela sabe que tudo aquilo que está sendo trazido é fiel e verdadeiro, né? Que a gente, desse ministério que nós estamos, o Senhor nos ensina a ter uma Bíblia na nossa frente, né? Para não ter dúvida do que está sendo falado, mas ao mesmo tempo existe um receio para que haja esse rompimento na vida das pessoas, né? E eu não sei assim, mas eu creio que esse movimento, como o irmão falou, assim, ele vai acontecer. Não sei se está tardando, creio que não, né? Tudo pelo tempo do Senhor, assim, mas ainda precisa haver esse rompimento em nós, assim, para que se manifeste essa igreja gloriosa. O que precisa não é aumentar o nível de conhecimento. O que precisa é a pessoa deixar de se amar e ver que Cristo é mais importante do que ele e que a obra é mais importante do que ele e que ele tem que parar de investir em si mesmo, mas investir na obra e no Cristo. No momento que ele decidir isso na vida, ele vai ser glorificado. Entende? E, irmão, quais que são as características da Igreja Gloriosa hoje, né? Tu falou que cada geração tem a sua característica. Como é que vai ser hoje? Como é que a gente pode saber que vai estar fluindo verdadeiramente o Espírito? Quando um povo vive na dependência de Deus, na submissão a Deus. Quando você vê isso, a igreja está glorificada. O que é a igreja glorificada? Não é Deus fluindo através dos crentes constantemente? Não é um fluir esporádico, é um fluir constante. Então, essas características, vamos dizer, quando Cristo toma as pessoas para fazer as coisas do reino, para estabelecer as coisas segundo o interesse de Deus e não o nosso. Hoje, na igreja, quem faz a obra é a razão humana, não é o Espírito. Na grande parte do mover. Claro que tem exceções, eu sempre digo isso. Mas é muito raro você ver as pessoas fazendo as coisas pela direção do Espírito, porque eles não estão ouvindo e sendo dirigidos pelo Espírito. Eles agem pelo conhecimento. Então, eles tomam a verdade para usar o racional para comandar a verdade. E Deus não quer isso. Deus não quer que você pegue o versículo e faça as coisas do teu jeito, do teu modo, da tua preferência, da tua vontade. Ele quer que tu faça na direção dele. Porque a palavra de Deus é bem clara. Quando ela te orienta em perdoar, tu tem que te negar para perdoar. Quando tem que contribuir, tu tem que te negar para contribuir. Tu tem que ter compromissos com a verdade. E isso é se negar. Então, quando você pratica a verdade, você está fluindo espírito e vida. Não sai carne, não sai razão ali. Sai espírito e vida. Sai o Senhor que mora dentro de ti, porque a palavra, quando praticada por nós, é a expressão do Deus vivo. E é por isso que Pedro, quando ele pregava lá em Atos, 3.000 se batizavam, porque fluía Cristo, então, né? Sim. Vê que não tinha profundidade, era um relato histórico, né, dos acontecimentos passados, mas o povo todo era tocado porque era Deus falando com eles. Sim. Pedro, na verdade, estava morto naquela hora. Como disse Paulo lá em 2:20 de Gálatas, né? Já não vivo mais eu, mas esse viver que agora tem na carne, né? É Cristo que se manifesta. Porque o Saulo de Tarso acabou, ficou só o homem do coração atuando.
Sim, e isso é a manifestação da Igreja Gloriosa. Às vezes a gente tem um falso É. entendimento, né? Que vai ser muitas coisas, mas é isso então, né? Porque o povo sempre acha que a igreja gloriosa vai sair chama de fogo, faísca, sabe, milagres estrondosos, vai abrir o mar, os rios. Tá, pode até acontecer isso, como aconteceu já no passado. Mas a igreja gloriosa é um povo que vive em submissão absoluta, amorosamente a Deus. Eles não têm julgo para viver assim. Aí ele pode ser advogado, mecânico, pedreiro, ele pode ser o que for, mas ele não mistura as coisas naturais com as espirituais, entende? Quando ele está lá no mundo trabalhando, ele está colhendo os recursos para a submissão e faz com amor como se fosse para o Senhor e também para o seu patrão, né? Porque em tudo que a gente deve fazer no natural, quando a gente está na busca da subsistência, a gente tem que fazer com amor como se fosse para Deus. Porque aqui a gente tem que dar um testemunho de Cristo para as pessoas que estão lá. Como é que as pessoas vão querer Deus se eu não dou um testemunho de Deus? Sim. A gente não quer dar um. Não é que não queira dar, né? A gente quer ajeitar as coisas assim. E aí, nesse engano que o inimigo coloca no nosso coração, a gente quer ajeitar a vida da pessoa com palavras. E o Senhor tem batido muito forte aí que nós precisamos falar com o nosso testemunho, com a nossa vida ali, né? Não querendo arrumar, ajeitar as coisas. Mas voltando um pouquinho ali nas manifestações que o irmão falava ali, tu vê que naquele tempo o povo ali ficava muitas vezes nas ruas ali, ele esperando até a sombra de Pedro passar para que fosse curado, né? Aquilo ali eram as pessoas, elas tinham uma fé que bastava, né? Como o centurião lá, né? Bastava uma palavra de Cristo, né? E assim as pessoas também ali, naquele movimento, naquela ação que Deus estava fazendo através da vida de Paulo, dos apóstolos lá de João, as pessoas criam que até com a sombra, né? As pessoas seriam curadas. Será que esse engano, assim, dessas manifestações é que nos impede de receber do Senhor? Porque nós queremos receber tudo na nossa mão? Veja bem, o povo era curado porque na época havia uma necessidade de um mover grande para ganhar muitas almas, sabe? Então, isso aí é um planejamento estratégico do próprio Espírito do Senhor, não é o homem, né? Então, ali havia um interesse de Deus de lançar a rede para ganhar muitas vidas para a salvação. A prova é que tinha gente que odiava Cristo. O próprio o Saulo de Tarso vivia lá chicoteando e perseguindo os cristãos que não aceitavam Jesus. Então havia oposição, havia rebelião, havia contra Deus e rejeição contra o Cristo. Mas isso não impediu a obra, porque Deus tinha que ganhar lá tantas mil pessoas e ganhou naquela geração. É isso que ele queria. Então, essa administração nunca está na mão do homem, é isso que eu quero dizer. Deus que proporciona esses fatos que ocorrem no percurso da vida da igreja. A gente pensa que é o homem. Eu vou lá porque o homem lá é de Deus, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai orar, eu vou cair, vou levantar, vou ser curado. Nada disso é verdade. Tudo está na administração de Deus. A prova é que quando eu vou orar para uma pessoa, eu não sei se Deus vai curar. Mas eu oro, porque é meu compromisso orar. Mas eu não estou ligando o que Deus vai fazer depois, porque se é caso dele, não é meu. Se Deus não curar, eu não fico nem um pouquinho ruim. Porque eu não sei curar ninguém. Entende? Sim. Então já tem consciência dessas coisas. Agora o crente não se expõe para fazer a obra, porque ele tem vergonha. Se eu fizer isso e não acontecer o que está... Deus não curar, o que eu vou fazer? Eu vou ficar sem crédito na igreja. Mas qual é o crédito que nós temos antes de orar? E essa questão também de cura, né, irmão? A gente passou por situação aqui, né? Mas aí as pessoas muitas vezes vêm assim, né? Mas a pessoa lá ia ser curada. Tá, mas aí eu pergunto assim, né? Tá, mas qual é a cura que tu
que tu pensa que teria que ter? A física ou a espiritual? Eu creio que foi a espiritual, né? Mas a gente interpretou e queria a física. Mas a gente vai entrar agora no bloco comercial e já a gente volta, né, para falar um pouco mais sobre isso. Você que está nos acompanhando, não saia daí, que já a gente volta. O Moinho e Comércio de Farelo Verpe fornece ingredientes de qualidade para a sua ração com derivados do arroz, ainda com ingredientes necessários para o desenvolvimento do seu animal. Fone 55-999-78-2648. Moinho e Comércio de Farelo Verpe. Ração com matéria-prima de qualidade. Em meio a tintas, rolos e pincéis, ganha vida a arte de pintar, trazendo cor e alegria, traduzindo sentimentos e sensações através da combinação certa das cores. Na Minha Cor Tintas, você encontra tudo para a sua obra, seja reforma ou construção. Somos referência em tintas para madeira, alvenaria, automotiva, ferro e muitas outras. Temos uma linha completa de acessórios para pintura. Em parceria com a Mac Coatings, temos tintas residenciais e moveleiras com preço de fábrica. Venha nos visitar, Avenida João Pessoa, 782, em Canela. Fone 54-3282-7861. Entre em contato com nossa equipe de consultores e receba a solução completa para o seu projeto. Minha Cor Tintas, a solução completa para a sua pintura. Não importa se você é bebê, menina ou moça. A Clauzinha Arts tem o laço perfeito para cada princesa. Laços, lacinhos, tiaras, faixinhas para bebês, artigo em crochê e muito mais. Acesse nosso Instagram e faça a sua encomenda. Enviamos para todo o Brasil. Clauzinha Arts, amor em formas de laço. Com operação em todo o Brasil e nos principais países do mundo, a Auscorp realiza serviços para exportação e importação, logística internacional, despacho aduaneiro, desenvolvimento de produtos e matérias-primas no exterior. Acesse o nosso site ou ligue 51 30 35 7435. Lupinheiro Unhas e Depilação, manicure, pedicure, esmaltação e blindagem em gel, depilação, tratamento facial e spa dos pés. Temos também um super produto que te ajuda a perder peso mais fácil do que você imagina. New Green Gold. Agende seu horário 51999882035. Rua Pedro Nol 284. Galeria Feliz, sala 304 em Feliz. Lupinheiro, seu dia de diva. Supermercado Selba, o super do Hans, onde você compra mais e paga menos todos os dias. Para compras do dia a dia ou o rancho do mês. Frutas, legumes, pão quentinho todos os dias e a melhor carne para o seu churrasco. Na Feliz, com 2 lojas nos bairros Vila Rica e Matiel. Supermercado Selba, o super da Feliz Cidade. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o Alfa e o Ômega, princípio e o fim, princípio e o fim, a luz dos homens e da terra. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Ninguém vem ao Pai. Para você que busca qualidade em produtos e serviços, temos uma dica imperdível. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code exibido na tela e descubra ofertas incríveis com descontos e condições exclusivas trazidas pelos nossos apoiadores. Aproveite e garanta agora as melhores vantagens. Isso aí, vou dar uma passadinha aqui na live enquanto a gente já volta, né, com o ministro. Tem a Leda Roden aqui comentando, a Tríplice Maravilha, nossos queridos irmãos lá de Maravilha, programa Hora da Primícia,
Tem o Sandro Daniel, lá de São Paulo, a Lucilane, lá da Bahia, que estão sempre aqui com a gente, a Ismara, lá de Três Coroas, a Isabel Gonçalves, aqui de Erechim, tem a Fátima Rosa, lá de Passo Fundo, a Elizabeth Cardoso, também aqui de Erechim, a Adriana Couto, lá do Mato Grosso, comentando aqui com a gente. Ela até comentou assim, ó, a palavra quando praticada flui Cristo, a igreja entrega voluntária a Deus. A Kátia Ourique também falou que bênção esse despertar. E o Edson Reck também lá de Passo Fundo. Isso aí, esses são os nossos comentários. A gente agradece a todos, né? E vai deixando o teu comentário, o teu compartilhar sobre esse tema que é tão importante. Se você tiver alguma colocação também, pode ir colocando aqui que a gente vai lendo no final, né, do nosso programa. Mas é isso aí, já vamos voltar aqui com o ministro da palavra, Sérgio Alves. Estamos falando sobre a Igreja Gloriosa. Se você chegou agora na live, já vou passar aí a palavra para o Kleber. Amém. Não sei se o irmão quer complementar alguma coisa que ficou ali, porque... Não, podemos ir à frente. Amém. Eu estava meditando, assim, nesses últimos tempos, assim, o Senhor tem trazido muitas coisas para nos posicionarmos, assim, na vida da igreja. E eu vejo que o Senhor tem pressa em fazer manifestar a vontade dele sobre as nossas vidas, né? E uma das coisas que o Senhor me toca bastante, assim, está lá em Malaquias, né? Que fala sobre a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve a Deus. Acho que está chegando essa hora de o Senhor manifestar isso aí com o povo que está se rendendo a Ele aqui, ó. Sim. Que a própria glorificação faz essa divisão. Sim. Isso não é uma coisa produzida, e sim uma consequência de uma mudança interna nos crentes, né? Então, não precisa se preocupar que o Senhor vai fazer uma justificação pública, não. É o estado da vida da pessoa que se manifesta, e ali, então, publicamente ele será identificado que é Deus que vive por meio dele e não ele. Pela sua conduta, atitude, comportamento, falar, fazer, reagir. Então, todas essas coisas que são inatas no nosso viver prático diário, que acontece realmente, tradicionalmente, isso aí vai já fazer a identificação de quem está glorificado e quem não está. O que é um homem glorificado? É um homem que está sob o uso do Espírito. Não é uma coisa muito estupenda, misteriosa, entende? Que todos queremos, né? Achamos que queremos fazer sinais. Porque, veja bem, nós seremos umas pessoas glorificadas carregando uma natureza pecaminosa subjugada pela nossa alma. Por causa do poder de Cristo que habita em nós, né? E isso não vai ser, quando acontecer, né? Não vai ser casos isolados, vai ser todo mundo fluindo Cristo. É isso? Um grande grupo. Porque na época da igreja primitiva tinha bastante pessoas que expressavam Cristo, né? Ali nós tínhamos assim vários exemplos, assim. Veja que Tomé e os discípulos, o Pedro, negou Jesus. Eles estavam glorificados, mas o Pedro negou Jesus. Depois ele ganhou um passo, é aí que foi glorificado, depois do negar, que negou 3 vezes Jesus. Paulo também teve uma situação que ele passou, que ele morreu e voltou, e depois disse que deu um boom espiritual na vida dele, né? Mas aí eu tenho um sentimento assim que nesses momentos assim é que entra o Espírito dentro de nós e é o convencimento. Falando um pouquinho de Paulo ali, né? Tipo, porque Paulo, por exemplo, ele pedia lá para os comandantes, me passa umas cartinhas aí que eu vou dar uma saída aí, eu vou dar um pau principalmente dos crentes que eu encontrar na rua, né? Dar um pauzinho neles para eles pararem de falar nesse Jesus aí. E aí, daqui a pouco ele entrou, né, ali. E aí, quando entrou o Espírito dele, caiu as escamas dos olhos, houve uma transformação total na vida dele. Então, a gente vê que quando o Espírito nos convence, não tem mais atrapalho, né? Só nós mesmos. Não.
nós já deveríamos estar no Espírito, todo mundo aqui que tem mais de 5 anos na igreja. E buscou o Senhor, né? Tem muita gente na igreja que nunca busca Deus. Que não busca conhecer. Mas se buscasse o Senhor, que tem muitos que buscam também, mas não se entregam, porque eles só querem saber qual é o mistério, qual é as revelações. Então eles pegam a revelação e eles querem ser famosos porque eles receberam a revelação, eles querem glória. Eles querem ser uma pessoa notada, quer ser uma pessoa elogiada. A gente não vive como servente de Deus, a gente quer viver como Senhor da igreja. E aí não funciona. Eu até também queria falar sobre essa diferença, porque tem sido falado bastante sobre imobilismo, né? Sobre paralisia espiritual. Então é totalmente ao contrário da manifestação da Igreja Gloriosa. A igreja tá dessa forma, então, né, irmão? Paralisado espiritualmente. Observe a vida de Jesus. Quando o Senhor diz que o Senhor não é maior que o servo, nem o servo maior que o Senhor. E quando Jesus disse que eu sou servo de todos. Não sei de onde é que a gente aprende a viver desse jeito na igreja, que está tudo claro. Que se eu sou uma pessoa espiritual, eu vou ser cada vez mais servo de todos. Tu não vai ter direito a comer na hora, tu vai atender o povo na hora que eles precisam, porque Deus vai te mover para isso. Tu vai esquecer a tua vida. E você vai viver para atender o povo que Deus quer auxiliar, que quer ministrar. Então tu não tem mais planos, vou para cá, vou viajar para lá, vou viajar para cá. Tá, tu pode viajar se o Senhor não tem como te usar, não quer. Tu tá sentindo paz, tu orou, vai viajar então, porque Deus tem algo para fazer contigo lá na viagem. Mas não é tu que decide viajar. Entende? E onde tu estás, o Senhor vai te usar igual. Paulo, quando viajava, por exemplo, um dia ele queria ir para um lugar e Deus disse para ele: opa, tu quer ir para lá, mas eu não quero que tu vá para lá. Então tu vai para cá agora. Ele era servo. Então a gente não está conseguindo se entregar para Deus. A gente está querendo comandar Deus, entende? Isso não funciona. São as coisas que a gente precisa entender. Isso que a vida na igreja é uma vida de dependência. O Espírito tem que nos usar, não é nós queremos assim jogar os planos de trabalho na presença de Deus e achar que Ele vai honrar aquilo, que são planos pessoais. Essa questão do que serve, o que não serve ao Senhor, o Senhor tem falado bastante assim comigo, que a gente não precisa estar esperando recompensa, né? Mas no momento da necessidade nossa, ali Deus vai operar, né? Então, é essa certeza que a gente precisa ter no coração, que quando a gente precisa, a operação do miraculoso vai acontecer na nossa vida, né? Porque nós estamos fazendo, nós estamos servindo, trabalhando, né? Nos esforçando em obedecer. Mas nós queremos ainda que haja aquela mudança na nossa vida de hoje pecador, amanhã ser um anjo do Senhor lá. E isso é um processo que precisa tempo para o Senhor mudar essa natureza dentro de nós. Ela já está dentro de nós, mas ela necessita um dia a dia, um passo a passo para que a gente avance, né? Então eu vejo na minha vida que muitas coisas Deus começou a operar e 8, 10 anos atrás, e hoje eu vejo que eu consegui me livrar daquilo ali. Não que eu esteja liberto, né? Mas eu consigo me livrar. Então eu vejo que essa diferença entre o que serve e o que não serve vai acontecer na nossa vida. E o impedimento somos nós. Não sei se é por aí, irmão. O impedimento sempre é nós. Deus está sempre correto, sempre certo, posicionado. O problema só é nós mesmos que estamos trancando a obra de Deus. Veja, nós temos que trocar o espera pelo id.
Temos que trocar o ficar pelo id. Então, eu vejo assim que a gente tem uma sala de reuniões numa cidade e a gente fica lá sonhando assim, olha, vamos convidar 20, 30 pessoas, mas isso não é só um convite. A gente tem que gerar as almas para a salvação nos bairros, nos territórios, nas tribos, né? Então, a primeira coisa que tem que fazer é entrar nos bairros orando para Deus promover salvação daquele povo. Tá, mas se tu ora para promover salvação, tem que alguém pregar lá. Não adianta só orar para Deus salvar e não vai ninguém pregar, né? Então, a sala da reunião não é relevante. A relevante é as almas que vão ser salvas nos territórios e os grupos que vão abrir. E depois de lá para cá é que a sala vai ser importante, porque vai ter a comunhão dos santos daquela cidade. Só que o povo tem uma visão contrária. O povo quer a sala para depois esperar o povo vir. Mas como que eles vão vir se a gente não clamou diante de Deus pela salvação deles e não mandou pregador? Eles não vão vir. A não ser aqueles que você vai tratar individualmente, assim, no dia a dia, que você vai pregar, vão se render a Deus. Mas isso é muito pouco, entende? Isso é uma pesca de anzol. Deus quer uma pesca de rede. Né? Então, cada semana tem que ter gente que vai no bairro tal, no bairro tal, no bairro tal, uma semana que vem no bairro tal. Mas o que se faz? A gente bate na casa para vender os materiais da editora. É uma desculpa para entrar na casa, né? Ou descobrir quem está doente, se oferecer para fazer uma oração. Tudo é coisa simples. Então, eu não tinha sábado e domingo. Eu trabalhava no secular. Sábado e domingo, o que eu fazia? Eu ia visitar os doentes. Ia no hospital. E aí eu ia catar onde é que tem pessoas que estão com problema lá. Então, eu vou me oferecer para eles. Eu chegava lá com todo jeito, assim, olha, eu sou um evangelista, eu gostaria de saber, eu sei que eu tenho um problema que está machucando, assolando a família. Eu queria saber se vocês gostariam de receber uma oração. Nunca acho que 1, 2 vezes só que me disseram que não. E ali sempre saía um grupo familiar naquele lugar. Porque Deus vai curar as pessoas, porque é interesse de Deus fazer essa obra. De cada 10 que a gente orava naquela época, 9 eram curados. Para ter uma noção. Porque Deus honra a sua verdade, honra a sua palavra. Então não tem uma estratégia sofisticada que vai acontecer uma coisa. Não, é na simplicidade que Deus ganha o povo. Sim. Fazendo as coisas bem simples. Qualquer pessoa pode fazer isso que está convertida. Sim. Porque Deus não quer usar todos os corpos, todos os santos, né? Pode falar aí, irmão. A gente também, quando a gente vai fazer esse evangelismo de em casa, a gente só olha para aquela pessoa, né? Eu tive uma experiência, uma vez eu fui orar pelo meu cabeleireiro, assim, e lá naquele lugar tinha mais 2, e é esses 2 mesmo. E a gente fecha muito a cabeça, né? E o irmão compartilhando, assim, eu vejo que a gente, para se manifestar essa igreja, a gente tem que ser constante com o Senhor. A gente é muito gangorra ainda, né? Uma hora a gente tá lá em cima, uma hora estamos lá embaixo. Então a gente precisa ter essa constância com o Senhor para manifestar, né? Basta a gente querer tomar uma decisão na nossa vida, né? Querer servir a Ele. Sim, com certeza. A gente tem que levantar de manhã e ficar atento aos movimentos externos que o Espírito vai promover para mim naquele dia. Porque às vezes eu não estou ouvindo por dentro do Senhor, mas para aqui fora Ele vai proporcionar ocasiões, né? De um jeito ou de outro, o Senhor vai querer te usar, né? Às vezes tu pega um táxi e tu nem precisava pegar um táxi, mas aconteceu um arranjo que tu teve que pegar um Uber, um táxi. O que acontece? Não era plano teu pegar um Uber, mas aconteceu. Então Deus tem que salvar aquele cara ali, entendeu? Não é obra do acaso, né? A gente diz assim, casualmente eu me encontrei fiquei lá, o carro estragou, tive que pegar um Uber.
Não, o carro estragou para te ganhar um motorista de Uber, entende? E, irmão, A gente vê tudo como natural. Irmão, e na vida da igreja, assim, a gente sabe que tem a igreja na casa, os cultos, a louvor e adoração, né? Qual vai ser a diferença quando houver essa manifestação da igreja gloriosa? A gente já ouviu várias ministrações que fala que existe a agenda, que a gente não tá no espírito. Quando houver essa manifestação, vai haver alguma diferença? Não vai precisar nem agenda mais, nem nada, porque o apóstolo Paulo tinha a Bíblia que nem a nossa, o Pedro também. Não, quando o Espírito toma uma alma, a Bíblia já é ele. Entende? Um checklist Ah, na terra, né? então, quando tu compra os materiais, tu escuta as mensagens, tu tá investindo na busca do conhecimento, tu quer ficar Bíblia. Tu quer ficar um crente tomado por Deus. Depois aquilo perde o sentido para ti, porque tu já está na mão do Senhor, entende? Bem, acho que a gente tá chegando no nosso minuto final. Não sei se o Kleber tem mais uma última colocação aí pra gente encerrar. Nós temos que... Eu vejo que o Senhor tem batido bastante a respeito da nossa consagração, né? E essa consagração, acho que um pouquinho daquilo que foi falado hoje aqui sobre a Igreja Gloriosa, eu creio que muito fluiu as coisas aqui para que saísse muitos enganos da nossa vida, né? E a gente olha a Igreja Gloriosa, o pensamento que a gente tem é que haja uma manifestação faraônica das coisas, né? Na verdade, é um sentimento nosso ali, uma entrega, uma dedicação, um amor a Cristo, né? Que vai fazer a Igreja Gloriosa resplandecer. Então a gente agradece a participação do ministro aí e o Senhor possa estar usando cada vez mais o irmão aí, né? Para trazer aquilo que é puro, limpo e verdadeiro para o povo aqui, para que haja cada dia mais esse fluir do Espírito sobre a vida de todos. E que todos possam se render nesses minutos finais aqui na Terra, né? Eu quero também agradecer aí a comunhão e a participação mensal aí do programa da cidade de Erechim, né? Metamorfose espiritual. E voltamos aí o mês que vem. Se Deus não arrebatar o povo, estaremos de volta aqui. Tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Um comentário aqui muito legal da Kátia. Chegamos a ficar em silêncio após essa visão que o ministro está entregando hoje. Tanto ele fala e hoje se abre o céu sobre essa mensagem. Que bênção, né? A gente agradece aí os comentários. Tem a Adriana falou assim: busco conhecimento porque quero ser a Bíblia. Que maravilha. A Rita também falou, o Luciano Moraes, Deus abençoe. O Adilson, lá de Chapecó, também deu um bom dia aqui. A Andressa, a Juliane Bernardi também deu bom dia. E são esses comentários, né? A gente agradece muito a todos que estiveram aí com a gente neste dia de hoje. Foi muito importante, né? Acho que temos que assistir mais vezes para que a gente possa entender tudo aquilo que foi falado. Você possa mandar esse programa para as outras pessoas, né? Para que elas possam também assistir. E antes da gente encerrar, vamos só deixar um convite da nossa live especial que vai ter no dia 27, né, Matheus? Coloca aí pra gente. No dia 27 vamos ter uma live sobre conexão com Deus, como falar com Deus, como sentir Deus e ser guiado por Ele. Creio que tem muito a ver aí com o nosso tema de hoje, pra gente poder fluir Cristo, para que Deus possa fluir através das nossas vidas. Agradecer também o Kleber, que esteve aí com a gente, todo mês ele entra aí pra falar com a gente. Deixa tuas considerações finais aí. Amém. Eu creio que a cada vez que a gente está conectado com o Espírito Santo de Deus, aí muitas coisas acontecem na nossa vida. Então a gente precisa estar se consagrando diariamente, porque tudo aquilo que entra para dentro de nós, ele fica ali, ele permanece ali. Irmão. Às vezes a gente acha, puxa vida, mas eu recebi a palavra, mas não entendi.
Mas não se preocupe, que aquilo que tu recebeu está dentro de você. Então, o teu esforço, a tua dedicação vai levar você a usufruir daquela palavra, daquela ministração, né? Daquilo que Deus tem preparado para ti ali. É uma transformação, um processo de transformação que Deus faz em cada um de nós. Né? Então não se preocupe se você muitas vezes medita na palavra ali, o Senhor não falou nada com você, no devido tempo ali Ele vai manifestar na tua vida essa verdade ali. E tudo aquilo que você ingere para dentro de ti, do Senhor, da palavra do Senhor, está ali dentro. Está formando ali e no devido tempo vai se manifestar. Amém? Que Deus abençoe a todos aí, que possam estar propagando esse programa Metamorfose Espiritual aí, para outras pessoas ali, para que elas se inscrevam no nosso canal do YouTube ali, e mais pessoas possam receber essa luz do Senhor, essa transformação na vida de cada um. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigada, pessoal do aplicativo Pão de Judá também. Sejam sempre bem-vindos, pessoal do YouTube. E até amanhã, né? Se assim o Senhor permitir. Amanhã o Evangelho segundo Jesus. Vamos falar sobre Mateus 5:13 ao 16. Também muito importante. Tchau, Mateus. Tchau, Eduarda. Tchau, Kleber. Tchau a todos os nossos ouvintes do YouTube, do aplicativo Pão de Judá. E como o ministro falou, né? Só ir de nada é por acaso, né? Às vezes Deus levanta uma circunstância que é pra tu orar pelo motorista do Uber, às vezes o teu cababeiro, às vezes é que todo mundo precisa de uma oração, ninguém vai negar, né? Amém? Fazer uma chamadinha mais para todos que estão conectados aí. O Mateus vai colocar o número do WhatsApp do programa ali. Isso aí. Vamos fazer um convite para você aí que tem um testemunho, né? Você que queira estar participando do programa aqui, mande um WhatsApp ali, mande um oi ali, e a Eduarda vai estar recebendo ali, e no devido tempo o Senhor vai te chamar, amém? Isso aí. Mande ali um WhatsApp, ali um oi, dizendo se você está gostando do programa, daquilo que tu acha que precisa mudar, amém? 549-9645-5518. A gente vai esperar o teu bom dia aí durante este dia. Vou repetir aqui, 549-9645-5518. Esperamos todos vocês aí no WhatsApp. Pode mandar o teu nome, tua cidade e a gente vai conversando lá. Mas é isso aí, fiquem com Deus, Deus abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Um bom dia a todos. Você ouviu o programa Metamorfose Espiritual.